Paz de Deus e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez no canal YouTube, canal da Rádio Comunidade, que está no Brasil, para conversar com os irmãos, falar uma mensagem da palavra, falar algum assunto da comunidade. Na verdade, hoje, mais um bate-papo cristão. Coloquei aqui, irmão, o bate-papo cristão, o reino das denominações na Terra. A gente não pode negar, como eu falei, a comunidade não deixa de ser uma denominação. Então, as denominações existem, mas existe um reino na denominação, existe um governo, existe alguém que é responsável. E quando alguém que é responsável traz o reino da terra em primeiro lugar, porque a palavra de Deus diz assim, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? E a demais coisa será acrescentada. Mesmo a gente não tendo uma denominação, mesmo ela tendo uma história, tem uns fundamentos, tem suas regras, ela não pode ser mais do que Deus. Mas a gente percebe, irmão, que não é isso que acontece. As denominações, ela passa a ser o canal da evangelização. Hoje, para falar do evangelho, você fala de Cristo, você tem a liberdade. Qualquer um de vocês que estão aqui, tendo uma pessoa culta, uma pessoa que tem um estudo bíblico, uma pessoa que seja um líder religioso ou não, pode falar de Jesus, pode falar das boas novas, pode falar do Salvador. É aberto para todos. Todos podem proclamar a palavra, o reino de Deus, falar a da salvação. Mas, irmão, o que existe também é que as pessoas acabam sendo também convertidas a um sistema religioso. E a gente vê, não é uma crítica, né? Mas é uma forma que alguns denominações usam. Eu sou fulano de tal, eu sou isso, eu sou médico, advogado, sei lá, operário, empregado doméstico. E ele fala, eu sou, tá? De tal ministério. Quero falar que eu não estou atacando esse ministério, estou usando aquele exemplo para conversar. Quando chega numa pessoa cristã, e aí, irmão, o senhor é religioso, o senhor tem uma fé, né? Porque a pessoa quer saber de onde a pessoa vem. Então, você vê que a pessoa de Cristo não está mais em primeiro lugar. No passado, os irmãos da igreja, eles se identificavam como seguidores de Cristo. Hoje você tem que se identificar como seguidores de um ministério. Por quê? Porque ela está em primeiro lugar. Não é o reino de Deus que está em primeiro lugar. Eu sou do ministério A, eu vou falar da comunidade, que eu tenho liberdade de falar tudo da comunidade. Mas, irmão, o primeiro objetivo não é falar, eu sou de Cristo. O Paulo também falou sobre isso, né? Sobre a dificuldade que os cristãos tinham em direcionar a Deus, a Cristo. Ele fala, eu gosto das pregações de Pedro, de Fulano, de Paulo, o tal Felipe e João. Cada um tinha uma preferência de ser captado. As pessoas acabam presas. E Paulo, naquele tempo, ele já falou, olha, eu sou de Cristo. Quem é Paulo, quem é Pedro, quem é Fulano? Não são nada. Cristo é tudo. Nós temos que ser de Cristo em primeiro lugar. Mas, infelizmente, eu falo, irmãos, que as pessoas, para falar que é crente, primeiro tem que falar que é da denominação. Um segmento religioso. Né? Toda a igreja oficial católica romana. Então, as pessoas não se identificam mais com o nome de Cristo. Parece que o reino dela, primeiro, é terreno, é denominacional. Deus está quase em último lugar. Por muito tempo que ele vai falar que é um cristão, essa pessoa, porque as pessoas elas não têm o prazer de direcionar logo se identificar como sendo de Cristo, sendo testemunha de Cristo. Alguns até usam esse nome de testemunha, de referência a um nome de Jeová, e outros já entendem, né, no caso nosso, como eu sempre falei para essas pessoas, para mim ser testemunha de Deus, para mim ser testemunha de Cristo. Porque sem Cristo não existe Deus na minha vida. A minha vida passou a existir Deus, eu passei a conhecer a Cristo, né? Ele é o intercessor, a ligação. Então, eles são testemunha de Jesus Cristo. Bom, mas nessa parte, eu quero falar, irmão, que a gente
não está renovando as forças. A gente não está renovando a nossa fé. Como está lá em Isaías 40, fala assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então existe, irmão, em nós esse orgulho religioso denominacional, esse orgulho de pertencer a uma instituição. Irmão, será que isso ajuda a nós em relação à fé em Deus, em Cristo? Olha, irmão, de um lado, eu entendo que ajuda, porque nós temos que ter pessoas responsáveis, pessoas que ensinam a palavra. Mas, primeiramente, a alma, ela tem que se dedicar primeiramente ao Senhor. O que espera no Senhor, irmão, será uma vitória. O que espera no Senhor renova suas forças. Porque o sistema religioso, por mais que ele seja, ele não renova as forças. A nossa fé, ela tem que ser canalizada única para Deus. Então o Senhor tem que ser a sua força, o Senhor tem que ser o seu escudo, no Senhor tem que ser a sua confiança, né? E através disso ser socorrido. Não é verdade? Porque aquele que tem proclamado o Deus e tem confessado Cristo como seu Salvador, Cristo como seu único Salvador e detetor da vida espiritual. Porque o Senhor deu o seu Filho para que nós, irmão, que estávamos separados do amor dele, separados de Deus, possamos ter vida, ter mudança através de Cristo. E nosso pensamento, irmão, ele tem que ser em Cristo. Como em João 14, 27, ele fala assim: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmão, a denominação ela é importante, mas ela não é mais que isso. Muitos de nós vivemos nos degladiando, a ver nas redes sociais, degladiando nos grupos de WhatsApp, com o tema da bandeira denominacional. Mas não existe aquele orgulho, primeiramente, de declarar a sua fé cristã, a fé em Deus. A fé em Deus ela tem que estar relacionada para muitos a um sistema religioso. Eu repito, faço parte também de uma denominação, mas ela não pode ser em minha vida mais do que a minha fé. Ela pode ser em mim mais do que a fé em Deus. Porque a fé dessa denominação não pode ser, porque a denominação ela surgiu depois da pessoa ter fé em Deus. Né? Então, essas denominações, que muitas vezes chamadas no cristianismo, né, um cunho religioso, ela deveria ser focar uma relação direta com Deus, registrando a estrutura da hierarquia terrena, credos, formalidades institucionais de uma denominação. As pessoas devem valorizar a fé viva entre um outro cristão. Hoje as pessoas, se não falar a mesma linguagem de saudação, é tido como irmão. Se pertencer ao ministério que o outro está, não é irmão. Eles negam a fé, eles negam a crença em Deus daquela pessoa, porque ela não está rotulada com rótulo nacional. E nós devemos valorizar a fé viva, e ela só vem através de Cristo. Ela vem através de Cristo. Essa fé, irmão, ela é pessoa direta a nós. Ela tem uma conexão única com Deus, sem intermediário. Porque o único intercessor, o único intermediário entre nós e Deus tem que ser Cristo. Mas muitas vezes essa fé levada a Deus tem que passar por hierarquias terrenas que nada serve, irmão. Só serve para organizações locais. Nossa fé ela tem que estar implementada em Deus. Então essa fé pessoal, essa ligação, essa conexão a Deus, sem intermediários institucionais. Devemos priorizar o ensino direto da Bíblia, a espiritualidade individual. Essa fé viva que produz obras genuínas, obras cristãs, ela é produzida através da fé viva em Deus, através de Cristo. Nós devemos ter essa independência, irmão. Em primeiro lugar, sempre o reino de Deus. E quando nós priorizamos ou até uma instituição, ou até uma denominação acima do reino de Deus, então nós estamos fora da palavra. Quando nós consideramos o outro próximo como irmão apenas em Cristo, se ele não for da denominação, ele não é meu irmão, então nós priorizamos
a instituição ou os ritos institucionais, esquecemos o verdadeiro significado que Jesus vem trazer. Temos que considerar a fé no Altíssimo. E a fé no Altíssimo não tem intermediário. O único intermediário tem que ser Cristo. O nosso papo tem que ser a Bíblia, a palavra de Deus, que testifica Cristo. É muito importante. A palavra de Deus, ela testifica de Cristo. E quando nós temos que falar do reino de Deus, nós temos que falar primeiramente de Cristo. Denominação, irmão, sim, falando, mas ela tem que ser em relação a Deus. Deus é prioridade. Então os que estão no Senhor renovam sua fé. E se você quer renovar sua fé, você que está me ouvindo aqui essa mensagem, é uma mensagem apenas para você. Que se você esperar no Senhor, as suas forças vão ser renovadas. E diz assim, subirão com as asas como águia. Porque a águia tem um lindo, irmão. Ela voa alto. E quem está fé em Deus voa alto, ou seja, alcançará lugares melhores, lugares imagináveis. Né? E não se cansarão, porque o seu descanso está no Senhor. E caminharão por longos dias na terra, proclamando a fé no Salvador, a fé no Senhor Jesus. No bate-papo cristão, quero falar para você assim: em primeiro lugar, o reino de Deus, meu irmão. As denominações, eu não estou descartando que você não possa ter essa fé em reuniões. Não, ela tem que permanecer, temos que continuar. Você é crente, irmão? Irmão, por graça e misericórdia de Deus, sou crente em Cristo Jesus. Eu tenho a minha fé cristã, eu creio no Cristo, no Salvador, eu creio no Deus que fez os céus e a terra. Isso em primeiro lugar. A identificação como seguidor de Cristo, como alma, como filho de Deus. Agora, você me pergunta, mas o irmão vai em alguma igreja, assim, eu sirvo a Deus, e junto me reúno com os irmãos ali, na comunidade cristã no Brasil. Como você quer na congregação cristã, na Assembleia de Deus, mas primeiramente o reino de Deus. Quando nós priorizamos a denominação, nós estamos dando até a preferência do reino de Deus, porque nós primeiro priorizamos as coisas dessa terra. A denominação, ela tem propósito de ajudar no Evangelho, de ajudar na formação das pessoas, de ajudar na organização para proclamar o reino de Deus. Mesmo sem denominação, você é crente em Cristo. Mesmo sem denominação, sua fé não pode ser abalada. Eu brinco com as pessoas. O que é a comunidade? Organização. De repente ela pode até se acabar com esse nome, pode ser um outro. Mudar como o ministério já mudou. Muitas pessoas já mudaram. O próprio Ministério da Congregação se iniciou com um nome lá diferente. Depois virou Congregação Cristã do Brasil, depois do Brasil. Né? Mas é um ministério. Agora a fé daquelas pessoas, desde o princípio, veio trazer a fé em Deus e Cristo. Né? Então, eu tenho que lembrar que ali assim tem povo que serve a Cristo. Agora se prioriza a Cristo, mas é outra história. Mas é uma questão educacional nossa. Nós acabamos, em nome dessa guerra religiosa, nós proclamamos, em vez de falar do Evangelho ou de Cristo, nós proclamamos primeiro o nome da denominação. Nós falamos Salvador, nós falamos de quem parece que tem a posse da nossa vida na terra. Não, a denominação, ela quer nos ajudar para nós servir a Cristo. Então eu quero falar para você aí, não é que você é uma denominação, mas primeiramente você proclame a fé em Cristo Jesus. Fala que você é um crente, um cristão, um seguidor de Cristo, tem fé em Deus. E você serve a Ele em local, não tem problema nenhum. Você local nesse irmão. A pessoa tem mais prazer em falar que é um. Não sei se é um. Qual é o nome, né? Cristão, ele vai falar que é um crente, é um batista, é um metodista. Nunca é um cristão, né? Porque existe essa guerra religiosa. Existe o reino das denominações. Só passa a ser propriedade do sistema religioso. Mesmo ele não querendo. Eles acabam de fazer ser propriedade do sistema religioso. Eu vou ficar naquele começo, irmão. Porque naquele último dia, na última hora, irmão, não vai existir denominação para socorrer. Hora da aflição, hora do sofrimento, não existe assembleias, congregações, comunidade. Vai existir a sua esperança em Cristo Salvador. A sua esperança em Deus. Quando nós, aquele momento fatal, nós vamos falar, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia da minha alma. Senhor Deus, tem misericórdia de mim. E é isso que vai focar. Na hora do perigo, diz pastor, diz denominação, diz só Deus. Só Cristo. Porque Ele é o único que nós devemos prestar toda a honra e toda a glória. Como você canta aqueles corinhos lá, toda a honra a Jesus, toda a glória a Jesus, todo o império a Jesus. Ele é o nosso foco, Ele é o nosso objetivo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é a palavra cristã. Eu encerro, falo a palavra. Mas o que espera no Senhor renovarão as forças. Você vai estar com as forças renovadas e subirão